Fala pessoal, bem-vindo a mais um episódio do Seu Cliente Podcast, aquele local que a gente fala de experiência do cliente. E hoje um convidado super especial, Marcelo Cabral, que não é meu primo, viu gente? Só tem um sobrenome igual mesmo, que é diretor da LED 10, que é uma das maiores empresas de LED de todo o Brasil. E hoje vem contar pra gente, né, principalmente essa estratégia de LED que está encantando e convertendo cada vez mais os clientes em todo o país. Muito obrigado aí pela presença, viu Marcelo? Não, obrigado. É um prazer estar aqui, é uma parceria longa que a gente tem, né? Nem dessa vida corporativa aí, né? Já da vida anterior corporativa que eu vim. Então, eu agradeço muito, né? Uma honra aqui, a audiência super seletiva aqui do seu podcast e tô aqui pra gente bater esse papo, falar um pouquinho de painel de LED, né? E além das telas, né? A gente fala muito que o painel de LED ele é um meio que vai conectar pessoas, né? Ele vai transformar essa comunicação visual e digitalizar os ambientes, né? Porque acaba que quando você coloca informações estáticas, ela em algum momento ela vai virar uma paisagem. Então, a comunicação para você focar no foco do seu cliente é muito importante. Então, é um prazer estar aqui novamente. Então, eu tô empolgado aqui para a gente fazer esse bate-papo. Vai ser ótimo, com certeza. E eu acho que assim, né? Até trazendo um pouco de sua fala, é que nem o Instagram, né? O Instagram hoje em dia, Exato. Foto, conversão é quase zero. Né? Quando você coloca um vídeo ali, uma coisa animada que vai passando as coisas, já aumenta absurdamente o engajamento, as pessoas interagem e acaba que você é muito mais visto, já começa nas redes sociais, né, Marcelo? É verdade, porque para você que nunca teve ali o painel de LED ou alguma coisa visual, o primeiro impacto é a estética, né? Porque, nossa, ficou bonito, né? O ambiente, vem aquela tela grande e dá esse impacto. Só que ela tem um prazo curto, se você não trabalhar bem no conteúdo, na onde você quer, de fato, comunicar. Porque ela é uma peça de comunicação, é o que você falou. Hoje, o comportamento acaba mudando também do consumo. Então, se você não olhar aonde você quer direcionar, entre aspas, o algoritmo agora do mundo físico, isso vai ter um alcance mínimo e aí vira uma peça de paisagem ali que depois perde todo o efeito de fato de impactar a comunicação. Legal. E conta pro pessoal assim, né? Quais são as utilizações do LED? Porque tem muita gente quando fala LED acha que é aquela luz, né? Luz de LED que economiza. Luz de LED, só. lâmpada, fita. Não é nada disso. Explica aí quais são as possibilidades, principalmente para o empresário, o que ele pode fazer para encantar o consumidor? Essa é uma pergunta que muita gente faz e, na verdade, acho que tem até uma desmistificação de como que você pode ter um LED, né? Porque aparentemente ele parece que é uma ciência de foguete ou ele é simples, mas ele tá no meio termo, porque ele não é uma televisão que você vai colocar ali na parede, um suporte e ligar lá na tomada, mas também ele não é algo que vai ser muito complexo. Mas de todo modo, a minha resposta sempre é: o LED ele aplica em qualquer ambiente, em qualquer lugar, nesse podcast, nesse estúdio, em qualquer percepção que você tenha. O grande ponto é como e que tipo de tecnologia você vai aplicar. Hoje eu tenho clientes fazendo projeto, por exemplo, dentro de uma geladeira. Que coisa Legal. é essa? Transparente. Ou desde o cliente que ele quer uma faixinha numa cafeteria dele. Ou mega painéis que você vai pegar 18, 27 metros numa caixa d'água a 15 metros de altura. Então vai muito da aplicação e como que você quer comunicar. E o comunicar, obviamente a gente leva para o varejo, né? Leva para essa conversão da venda, mas o que eu falo é comunicar, converter a comunicação. Você tem aplicações, por exemplo, em setores que normalmente não são comuns de pensar, mas quando eu falo, as pessoas, tem razão. Por exemplo, igrejas. Igrejas começam a consumir muito painel de LED. Por quê? Porque ali você faz a comunicação pro credo que está ali, né? Daquela religião. Você tem até para ambientes que são ambientes de alta renda, por exemplo, casas de alto padrão que você coloca em piscinas, coloca dentro de ambientes maiores. Então o LED ele se aplica em vários lugares. Corporativamente falando, ao longo dos anos, eles começaram a também ser mais, digamos, a tecnologia foi avançando em relação às telas de LCDs e o LED ele tem uma versatilidade maior, porque ele tem uma manutenção, quem já viu o LED ali, né, são bloquinhos de módulos, então você pode ser mais versátil quando você pensa como você quer aplicar naquele ambiente. Então, o custo foi diminuindo ao longo dos anos, a tecnologia foi aumentando, e isso chegou ao momento agora que a gente está, que o LED começa a substituir telas corporativas também. Então, a gente tem tido muita procura por exemplo,
sala de monitoramento, salas de reuniões que são mais complexas ali. E tem também uma questão de como você coloca dentro ali de uma conexão também com clientes finais, né? Então, a gente tem um cliente, a gente acabou de entregar, que é o Mercado Eletrônico. Ele é uma plataforma ali corporativa, né? Relevante, né? Tem vários... Colocam licitações. A gente já participou, já ganhamos licitações lá. É bom, eu falo quando vem a mensagem da PO do Mercado Eletrônico, é ótimo, né? Que você fechou o negócio. E a gente fez um painel para ele bem no hall de entrada. É um painel gigantesco ali com o Eduardo Nader, né? Que é o CEO. E 7,5 por 2, né? Um painel absurdo, assim. E o intuito dele é impactar e se comunicar com esse público que vem muito, né? Ele fez a inauguração para 250 pessoas. Ele até falou, eu falei, mas isso aqui é para você usar também no seu escritório? Ele falou, meu escritório aqui ainda, nosso modelo é 100% home office. Eu falei, nossa, mas você colocou dentro do escritório esse tamanho de... Eu falei, sim, porque o intuito é trazer o cliente e me comunicar bem impactando ele. Então, a peça, né, ou como você vai aplicar, vai do desejo que você quer se conectar. Seja ele maior, seja ele mais faraônico, digamos assim, ou seja simplesmente você, dentro de um ambiente que você está da sua loja, do seu negócio, você conseguir atrair a atenção do cliente. Porque no final do dia, hoje a gente é movido pela busca da atenção. Como você falou assim, o vídeo foi por quê? Porque eu estou consumindo a atenção daquele potencial cliente ou do cliente. Então, a briga dos algoritmos ou da gente converter mais é como que eu coloco a minha campanha bem adequada para aquela pessoa entender que até aquele ambiente tem aquele tipo de serviço. Que legal. Você tem algum número, Marcelo, de assim, quanto que aumenta a conversão, a visibilidade das pessoas que passam quando elas veem um painel de LED, por exemplo, né, em BH. BH tem outdoor para a cidade toda. Sim. Só que outdoor de LED, se eu vi 3 até hoje, eu acho que são muitos. Eu até brinquei com você, né? O BH aqui tá com bastante oportunidade para LED 10 aqui ampliar as expansões dela. Tem dados de alguns segmentos. Né? O painel a LED, apesar dela estar já nesse segmento há 15 anos, né? Uma das pioneiras aí do setor, desculpa. O que eu digo é que os dados ainda são muito incipientes. O mercado, no geral, ele ainda é muito... ele está começando a amadurecer agora, né? Você tem muito fabricante ainda. Então, você não tem... Por exemplo, se eu te perguntar 2, 3 fabricantes, você vai chutar um, às vezes certo aqui, mas tem muita gente grande já, né? E vem muito da China. Então, ainda as informações são um tanto quebradas ainda. Mas eu tenho dados de alguns segmentos. Por exemplo, postos de combustíveis, que já é um produto um pouco mais evoluído no geral, né, em grandes capitais, aumenta de 20% a 30% quando ele digitaliza o posto, o faturamento. Que legal. Então, eu realmente vejo, algumas vezes a precificação está dentro de um painel de LED e fica mudando a imagem. O tipo de serviço, então os postos de combustíveis, por exemplo, eles ganham muito marginalmente em outros serviços além da gasolina. Sim. Então, troca de óleo, né, serviços adicionais que ele tem no posto. Então, quando ele impacta direto ali no horário correto, ele consegue converter mais. E tem um quê também de inconsciente também do consumidor. Quando ele olha um ambiente mais apresentável, ele se sente mais confortável e confiante para fazer a compra ali. Sim. Ele fala, vamos pegar um posto de combustível digitalizado. Tá, então aqui o combustível deve ser de primeira qualidade. Acho que aqui eu me sinto confortável se é um ambiente que normalmente você não abastece. Veio a ideia aqui, já podia fazer um combo, hein? Vender para posto de gasolina, Sim. Prometer 20% a 30% de aumento de visibilidade ou aumento da conversão com cliente oculto, posto tá ganho. É um pacote completo aí já. Vamos criar esse produto saindo daqui. 30% é relevante. Que legal. E de fato ele aumenta. Hoje, um dos maiores desafios, acho que do painel de LED, ou na verdade da comunicação física, é você mensurar dados. Porque no mundo digital é muito mais simples. Simples e agora começa a ficar complexo, porque tem muito dado também. Então você tem que olhar aquele dado e transformar ele numa estratégia. Quando a gente está falando do mundo físico, a gente sabe que converte. A gente sabe que tem atração. Só que a gente ainda não consegue, ou não conseguia, mensurar. Então o que eu falo hoje, né? Vamos pegar coisas triviais que normalmente acontecem na nossa vida e desde sempre que eu me conheço por gente. Você chega no momento sazonal do ano ali, você vai no supermercado, você vai ver promotores com algum produto e tentando fomentar aquele negócio. Aquilo ali vai aumentar o ticket. Aquilo ali de fato vai fazer um impacto na venda. Só que hoje a indústria não consegue mensurar
Sim. Se era de tarde, se era de manhã, se foi o bolinho que ela cortou ali, se foi aquele momento de apresentação ou se foi a campanha toda. Então a gente começa também a introduzir, junto com os painéis, softwares de inteligência artificial que conseguem metrificar essa audiência. E o metrificar não é só contagem, que é muito comum, contagem tem há bastante tempo, inclusive. Sim. Mas de fato, você vê o humor, você vê quanto tempo a pessoa olhou para a sua campanha e de fato engajou. Você começa a pegar atributos, né, dessa audiência, por exemplo, de altura, idade aproximada, se é loiro, se é moreno, se tem barba, se não tem barba, para você de fato, a indústria ter isso, e se for relevante ali, ela vai colocar as campanhas para os horários adequados. Então, óbvio, isso tudo dentro da Lei Geral de Proteção de Dados ali, enfim, mas um dos principais desafios dessa comunicação física, você de fato, aí acho que conecta aqui com a nossa conversa, da experiência da jornada do cliente. Porque eu tenho a Continental Pneus como um dos principais clientes da nossa base, né? Então, o pneu, na verdade, você hoje tem até o hábito, ou tá mais fácil você comprar online. Sim. Mas nunca que você vai trocar ele online, né? Você vai comprar, vai chegar normalmente, a não ser que você seja um cara muito engajado e queira trocar o seu próprio pneu, você vai levar no centro automotivo. E essa experiência, quando começa do mundo digital e depois ela vai para esse físico, ela requer você não ter esses pontos de fricção. Então, isso é um desafio. Como eu comecei minha jornada lá, ter os dados que vieram, por que ele comprou aquele tipo de pneu, e como eu chego e inclusive consigo fazer um cross-selling, quando eu consigo vender mais ali também. Por exemplo, esse exemplo aqui do pneu. O pneu, ele não é uma compra prazerosa para quem é um consumidor. Normalmente o carro deu problema, né? Porque ou você já consumiu muito e já está no momento, então você não troca toda hora, ou o carro deu algum problema, que você pegou um buraco. Então você já vai lá para resolver, não é barato também, normalmente. Então tudo isso se torna uma experiência, digamos, mais dolorosa você comprar esse tipo de produto. Só que hoje o centro automotivo, ele tenta te dar uma experiência na loja. Só que se você tem uma experiência digital de uma forma, você chega na loja, está desconectado, provavelmente você vai ter que ter mais sorte da capacidade do colaborador de ser bem treinado, de fazer ali a potencial nova venda. Eu tenho até um parceiro nosso, que é dentro também da rede da Continental, que ele me disse é um dos diretores lá, ele me disse uma coisa interessante. Ele falou, normalmente o centro automotivo ele é visto como, às vezes, uma venda até predatória, né? Você chega lá, você sempre desconfia, será que realmente esse pedaço que ele tá falando para mim tá com problema? Você até troca, não troca, mas você foi lá para trocar o pneu e tem que trocar outras coisas. Você já não tá feliz ali de investir mais ali. E ele fala, não, deixa o cliente super à vontade. Eu explico para ele condições, mostro para ele quando é uma questão de risco, mas eu nunca vou oferecer vários produtos. Então, a minha venda é soft. Eu quero que ele volte várias vezes ou que ele indique como foi a experiência dentro da loja para eles. Então, a gente já tem, né, muito do que é comum hoje, né? A gente tem muita experiência física. Sim. Que a gente leva a nossa avaliação pro digital. E hoje eu, pelo menos, faço isso. Quando eu quero procurar algum serviço, eu já olho como que tá as avaliações. Hoje em dia, os números, mais de 90% das pessoas ou fazem, né, o web rooming ou showrooming, que ou olhar no digital e comprar presencial, ou ir no presencial e comprar online. Perfeito. Então, assim, é praticamente todo mundo. É uma coisa muito normal de fazer. Eu já vi, inclusive, algumas lojas, Marcelo, que elas tiram o Wi-Fi da loja, tira o sinal de telefone para você não conseguir pesquisar nada na internet, já que o preço da loja é mais caro. Caramba. Olha que absurdo. É quase um bloqueio de sinal ali para o cara viver offline ali, modo avião ali. Exatamente. Então, assim, as pessoas têm que acostumar com isso, né? Então, eu sou a favor da marca, ela ter uma única precificação, né? Seja no online, seja no offline. Pode perder um pouquinho de margem ali, outra ali, mas o consumidor tem que não se sentir enganado, né? Acho que esse exemplo que você deu da troca de pneu é muito importante. Porque e acho que além da troca, né, ou do serviço, é como que foi a jornada. Porque se ele começa e faz essas nuances, né, de sair do digital pro físico, e eu falei até num podcast ou alguma entrevista que eu dei recentemente, é que a gente aqui, como geração, a gente ainda está falando muito de sair do digital, de pro físico. Daqui a alguns, não sei quanto tempo, mas vai ser breve. A gente não vai estar mais falando digital. A gente vai estar falando simplesmente a mesma coisa. Não vai existir mais
transformação digital, porque já vai ser digitalizado. A gente está falando de painéis de LEDs, e eu falei até com minha esposa, né, recentemente, a gente está olhando esse, como exemplo que você deu, muito outdoor, mas estático. Daqui a pouco vai ser ao contrário que você disse. Você vai falar, eu vou ter um monte digital e 3 ou 4 estático. Porque a tecnologia vai vir. Qual o momento, se ela vai acelerar ou não, aí tem uma questão econômica, tem uma questão também de evolução também da percepção, né? Então, tem muito do que quem está buscando essa comunicação digital nova e quer conectar a jornada do cliente, ele já tem de mente evoluída também. Porque hoje a gente tem, acho que no geral também um varejo saindo, né, dessa mentalidade tradicional de como é o varejo, ou como foi até agora, porque também tem uma pressão geracional. Então você tem também novas gerações entrantes também no consumo e várias gerações ao mesmo tempo, porque felizmente a gente está conseguindo ir mais longe aí na nossa vida, mas isso traz novos desafios, porque eu tenho pessoas que não são digitais tendo que se incluir digitalmente, como pessoas com a idade mais avançada, elas têm, não é mais opcional. Então, menos ou mais, elas estão entrando. E quem já nasce com esse DNA digitalizado. Minha filha de 2 anos, ela pega o celular, ela consegue fazer tudo e eu não deixo ela mexendo no celular. Mas se ela pega, ela sabe fazer porque tudo. Porque vem do seu DNA, vem do DNA da sua esposa, porque já vai passando ali. E daqui a pouco é o que eu falei, não existe mais o digital ou o físico, vai existir a experiência do cliente. Sim. E o que vai contar é isso, é como que você, dentro dos pontos que você vai ter com o cliente, os pontos chaves, você torna isso fluido, sem ponto de fricção. Acho que isso é uma diferença que traz com que o cliente ele olhe a sua marca ou ele olhe a experiência que ele teve para ele te indicar, para ele voltar novamente. Então, acho que é um ponto chave assim, para você trazer esse ecossistema para você. Bacana. O cliente ele tem que voltar, ele tem que saber que você é uma referência. Ou ele, daqui a um mês, ou daqui a anos, mas ele tá com você como um cara fiel, né? Legal. E assim, Marcelo, pensando agora do lado do empresário, né? Tem empresário que não acredita tanto nesses indicadores, que vai aumentar a visibilidade, de que aumenta a conversão. E aí tem muita gente que quer, assim, gerar receita diretamente. Então tem esse termo, né, que tem usado do retail media. Dá alguns exemplos práticos também de como que o empresário ele pode pegar e extrair diretamente uma nova receita vindo do LED. Tem alguns exemplos para você trazer? Tem bastante. Na verdade, o painel de LED, ele é como eu estou falando aqui, ele é o meio da comunicação. E a comunicação ali vai muito do que o empresário, né, ou aquele ponto de venda ou ponto da comunicação, também está disposto a compartilhar o espaço. Porque no final do dia, o anúncio não é de hoje, né? Como você faz as mídias e os ads há muito tempo, né? Acho que muito antes da nossa geração, acho que desde das eras primitivas. Então, quando você fala do painel, você tem as possibilidades de... Óbvio, né? Você tem, em alguns casos, restrições. Então, algumas cidades existem as leis cidade... Toda cidade tem a lei Cidade Limpa. Uhum. E cada uma tem as suas restrições e como que você vai ter que fazer aquele tipo de comunicação. Mas vamos partir pela premissa que a gente está num espaço que a gente pode explorar o conteúdo de outros anunciantes. Então, se você tem uma loja específica ali do que se fala muito de retail, mas eu vejo hoje o retail mais como trade, não como retail. Eu explico daqui a pouquinho. Mas vamos pegar esse exemplo. Então, eu estou num ponto de venda, eu coloquei o painel ali para passar o nosso conteúdo aqui do seu cliente oculto, mas... Poxa, eu não vou ficar o dia inteiro, eu nem tenho campanha para isso. E esses são espaços e slots que você pode colocar do seu ponto de venda. Então você pode chamar anunciantes que sejam do seu meio de relacionamento e fazer essa gestão. A própria LED 10 também ajuda nessa questão de criar conteúdo e também fazer a gestão do conteúdo. Legal. Mas tem empresas especializadas. Então tem empresa que ela vai falar o seguinte, eu vou explorar o seu ambiente, você tem um valor que eu vou te dar de contrapartida. Você vai ter um espaço ainda também no seu painel, óbvio, né? Porque senão você dá toda a exploração e você não coloca nem o seu anúncio. E no final do dia, o investimento do painel de LED, que normalmente a gente faz como locação, ele acaba se pagando. Porque você tem uma monetização daquilo, você ainda consegue comunicar, né, o que você quer passar do seu empreendimento, ali, né, da sua comunicação. E você tem também um ecossistema que você também, normalmente o empresário vai escolher ali, né? Fala, não, eu quero que você passe esse tipo de conteúdo que tenha sinergia
com a minha marca, né? E assim precisa ter um volume, Marcelo, de fluxo de pessoas? Ah, tem que ser um shopping, tem que ser um parque, tem que ser um aeroporto, ou dependendo, assim, um pequeno negócio, já é possível ele fazer esse tipo de monetização? Já é possível, e vai muito da estratégia de se ele está com uma empresa especializada em explorar, ou se ele mesmo vai explorar direto. Qual que é o desafio do próprio empresário? Fala, não, eu tenho, né, eu conheço todo mundo do meu bairro aqui, eu vou fazer. Normalmente não é foco dele. Então, quando não é o foco, ele vai ser mais dolorido. E ele pode perder gás nisso ao longo do tempo. Então, empresas já especializadas, elas fazem até diferente, porque o painel de LED ele é um painel conectado numa rede. Então, você pode ter, por exemplo, o seu cliente oculto, ele quer anunciar em vários bairros. Então, ele vai pegar aquela tela que está num ponto que eventualmente não é tão de grande fluxo, mas é uma mira do seu cliente oculto, você, não, quero passar no seu inventário inteiro. Então, vai rodar isso no inventário inteiro dele. Então, ele pode vender só daquele espacinho que ele tem, ou ele pode entrar conectado em uma rede desse parceiro com várias telas, e essas mídias, né, desses anunciantes vão passando em vários locais. Muito legal. Então tem uma estratégia que vai muito do que o empresário está disposto. Mas ele pode sim reduzir a zero ou até mesmo monetizar com o painel. Legal. Dependendo, ele até reduz a zero o aluguel que ele paga no espaço. Ganha dinheiro, na verdade. Ele fala, ali começa a mais monetizar para ele do que ao contrário. E aí ele pode investir em mais, ele pode fazer outro tipo Supermercado mesmo. Eu sei que é uma das maiores receitas do supermercado atualmente está sendo essa e com uma margem muito melhor. Né? Porque às vezes tem produto ali que ganha centavos, né, no supermercado. A parte, acho que a estrutura de retail, né, que é muito falado, eu vejo ainda que existe ainda um processo de maturidade do modelo. Porque está todo mundo tentando explorar e em alguns momentos está um atrapalhando ou se atrapalhando no modelo do outro. Então, eu dividiria ali o retail media em 3 camadas, né, ou 3 pilares. A indústria, a agência e o varejista. O varejista, normalmente, ele é o que tem a menor margem, mas onde ele tem o maior volume, ele é o palco de onde tudo acontece. Então, ele já vende isso há muito tempo, né? Então, hoje você tem esse espaço offline, né? Muito das indústrias compram ali. A agência, no intermediário, ela tem mais alcance, então ela tem um volume. E a indústria é onde, normalmente, se tem ali o investimento e a grana para colocar ali o lançamento de produtos ou ali as sazonalidades que o produto tenha. Então, esse componente eu tô vendo no mercado que tem de tudo um pouco. Tem o varejista fazendo direto ele, contratando telas e alugando e fazendo o trade ou o retail. Você tem as agências colocando as ativações nos pontos dos varejistas. Você tem a indústria, que é no caso de alguns que a gente tem, né, clientes como, por exemplo, a Nestlé e outros que a gente tem ativado bastante painéis, também fazendo por si só. E você tem um quarto elemento, que são essas empresas que exploram esse ambiente. Então, eles vão lá, ele vai falar... você tem algumas grandes, né, de mercado, como a Unlimited, que é do Grupo Carrefour, mas você tem outras também relevantes. Então, ele vai chegar lá e vai pegar ali o seu inventário, ele vai na indústria e ele começa a fazer essa gestão de conteúdo e dá um fee ali pro varejista. Por que o varejista fala, mas eu vou perder dinheiro? Primeiro, se ele não tem uma equipe de marketing, uma equipe que vai fazer essa gestão, ele não vai conseguir. Ele não vai conseguir, vai ficar ruim, o investimento vai ser alto com um painel de LED para esse caso, porque ele não vai ter a contrapartida da receita. Então, para ele vai se tornar um peso, porque a margem dele normalmente é bem apertada. Qualquer movimento errado dentro do varejista, isso machuca. Então, normalmente, ele vai para a agência ou ele vai para a indústria. Então, ainda existe uma maturidade desse modelo. A partir do momento que evoluir, eu vejo com bons olhos que vai ser... E tem uma preocupação também, né, dentro dos ambientes, que é como você tem a percepção do local. Então, eu vou pegar aqui exemplos, né? Você tem varejistas que o público dele é CD. E se você enche de LED dentro do ambiente... Você colocar anúncio de Porsche... Não, e mesmo se você não colocar de Porsche, mesmo se você colocar, sei lá, de um carro popular, a percepção do consumidor, daquele consumidor, ele fala, nossa, essa loja aqui tá muito... sabe, muito digitalizada, tá muito... É caro aqui. Começa a remeter a outra coisa. Exatamente. Então, a comunicação ela tem que estar aderente do espaço a uma ambientação. Então, quando eu falo de painel de LED, é justamente isso. Você tem que entender
Esse estúdio, vou encher de LED aqui? Pô, vai ficar bonito? Pra caramba. Mas vai valer a pena? Talvez a faixa que eu vou aparecer ali na câmera não é melhor, porque eu posso colocar os anunciantes aqui do eu acho que assim, um ótimo exemplo, né, foi a própria Seu Cliente Oculto, né? Esse ano a gente fez a feira da BF com a LED 10 e assim, a gente sempre teve stands menores, esse ano foi o maior stand que a gente teve e a gente sentia muita falta da pessoa que estivesse passando, dela conectar muito a gente à tecnologia também. Então ainda tem muita gente que acha cliente oculto aquela coisa do passado, vou pedir um amigo para vir aqui avaliar. Verdade. E tem toda a plataforma, tem toda a metodologia que a gente utiliza. Então esse ano, a gente colocando painel de LED, primeiro que deu um destaque, quem passava na rua chamava mais atenção para entrar no stand e o pessoal começou a ver a gente com esse olhar de empresa, startup, tecnologia, disruptiva, trouxe muito disso, então o LED nos ajudou bastante nesse sentido. É essa conexão que a gente está falando aqui mesmo, né? Porque no final, o LED ele vem meio que para ele dar um peso de confiabilidade ali no negócio, né? Sim. Porque você está mostrando que você, de fato, está evoluindo digitalmente, então você está impactando a comunicação. E é o que você falou, né? E tudo é uma evolução, né? Começou de... Eu até... Primeiro começa, depois melhora, né? Exato. Até fiz esse post. E eu agradeço a parceria, porque eu acho que também teve a relevância para a própria LED 10, né? De aparecer ali e da gente em conjunto, em parceria, também evoluir, né? Porque acaba tendo essa relevância do seu cliente oculto, que o seu cliente oculto, ou fazer cliente oculto, não é de hoje, mas não existia algo... corporativamente falando, né? Era algo muito meu amigo, alguém tenta fazer, ou é um formato também muito menos complexo de serviço que vocês oferecem. Então isso também traz um pouco opa, beleza, a gente está falando de uma empresa que, de fato, ela pode me atender e tem soluções. Então, quando a gente mostra esse impacto visual, você muda também como que você se porta para esse potencial novo cliente. E até mesmo para os clientes da base. Fala, opa, tá ficando... Conheço e eles estão evoluindo junto comigo. Então, acho que isso também é uma conexão legal, né? Você levar também um pouco da tecnologia, né? Você sair também só do, digamos, offline. Porque o mundo já tá conectado, né? Trouxe uma autoridade muito boa, indico, viu, gente? Quem for fazer feira, quem for fazer evento, chama o pessoal do LED 10. Inclusive, né, eu como cliente oculto tenho que falar que o atendimento é espetacular, viu? Das melhores empresas que eu já fui atendido, não é porque o Marcelo tá aqui, porque eu já tinha comentado isso antes, mas no B2B foi... Sinceramente, se não foi primeira, foi top 2 ali das melhores empresas que já foi atendido. Nossa. Tá de parabéns aí pela equipe, viu? Fico feliz, né? A gente sempre tem o desafio, né? Eu falo a gente como comunidade mesmo corporativa, né? De você, de fato, orientar, entender como que também você dá as melhores ferramentas para uma... Porque é uma experiência, né? Você, como cliente, receber um painel de LED, você normalmente tem que ser conduzido, porque você não... É novidade, né? Em linhas gerais, você é novidade para você. Então, como é que eu faço? É minha parede, não vai? Eu tenho que entregar aqui. Então, a LED, ela se preocupa desde do começo do projeto. Né? Que no caso aqui, a gente tinha algo que era um stand de vendas. Então, a gente fez ali, né, um processo de conectar com o time ali que estava envolvido. Mas se a gente fala de um estúdio, de uma parte corporativa que a gente está com um painel dentro do escritório de vocês... Tudo vai levado ali, né? Eu faço o projeto, eu vou mandar para o cliente. A gente tem um processo que a gente fala que é mandar o caderno técnico do projeto. Sim. Porque o cliente começa a tangibilizar como vai ficar o ambiente para ele. Tem casos que são projetos que a gente chama de especiais, que a gente faz 3D. Então ele vai ver ali... Legal. Porque o conceito, quando você enxerga aquilo aplicado no seu ambiente, você fala, entendi agora como vai ficar. É isso que eu quero. Porque às vezes o que você está passando para o meu consultor, o que o meu consultor está capturando, mas você ainda não está vendo o visual, porque o seu visual pode estar diferente do visual de quem está mais experiente. E às vezes vem, quando mostra, fala, não, opa, até melhor do que eu imaginei. E aí, essa é a parte visual. Agora, a parte que é você entregar a instalação, é um produto que exige também muita responsabilidade, porque eu tenho uma equipe de engenharia, você tem que fazer todo o projeto. Sim. Um projeto mal sucedido, você pode fechar a empresa, porque um painel pode cair, né? Aquilo ali é uma estrutura metálica. Então é muito perigoso. Então a gente preza muito por essa segurança também. Então a gente acompanha de ponta a ponta. Eu faço projeto, instalação metálica, instalação dos painéis. Eu até brinco, falei, a mídia
é o protagonista do painel de LED. Sim. Não adianta nada eu te entregar a estrutura, o painel, e ficar desligado. Porque ele não serve nem para painel solar. Ele vai ficar desligado lá, não vai ter uso nenhum. Então a mídia, eu ajudo também, porque ela não é simplesmente eu colocar uma mídia lá, você tem que ter um aprendizado, eu vou treinar, ou eu também posso oferecer o serviço de fazer essa gestão de troca das mídias, e depois, quando o formato de recorrência, a gente tem ali a parte de suporte, os serviços atrelados ali a manter aquela questão daquele painel sempre usual. Óbvio, né? A gente também faz algumas vendas, tem garantia estendida, tem uma série de serviços que a gente pode colocar também, mas hoje a maior busca é em locação, porque também o cliente ele se sente mais seguro. É um SLA, não tem que tomar dor de cabeça, se der algum probleminha, é um equipamento eletrônico, ele pode dar problema, ou na mídia, mas o que eu falo é que 80% a 90% eu resolvo no primeiro atendimento remoto. Excelente. Porque está muito mais relacionado a algum tipo de condição rápida do que a qualidade do painel. E esse é um grande desafio do mercado, essa vinda para o mercado e deixar ele ainda mais, digamos, maduro. Você tem ainda muito a questão de qualidade, né? Então, não, tem um painelzinho aqui que está mais barato. Eu falei, bom, ele pode ser mais barato hoje, mas o que ele vai te entregar ao longo do tempo? Ele vai te entregar a experiência que você quer? Então, a gente nem se desafia aí para esse ambiente do mais barato. A gente vai sempre no que a gente confia mais, testado, porque são painéis que vão ficar 5, 6, 7, 8. Eu tenho painéis de 10 anos aí que você olha e fala, não, mas esse painel é novo. Eu falei, realmente ele tem uma qualidade boa. Legal. Então você tem que estar muito atento a isso, né? Legal. Quem quiser, nos visite, né? Quem vier aqui para Minas, vai ser um prazer receber vocês com o painel da LED 10 lá no nosso escritório. Marcelo, tem um bloco que a gente faz aqui de perguntas rápidas, respostas rápidas. Tá bom. Chama Experiência do Empreendedor. E aí eu vou te fazer algumas perguntas, responder de bate-pronto, tá bom? Preparado? Não sei, mas vamos lá. Vamos lá, ué. Vai dar tudo certo. Vamos lá. Qual o segmento que você é mais bem atendido hoje em dia? Segmento que eu sou mais bem atendido hoje em dia, eu falaria... Eu acho que online, né? Eu acho que grandes plataformas online eu sou bem atendido. Legal. Qual que você é mais mal atendido? Eu indicaria que são restaurantes. Qual frase que você mais gosta no empreendedorismo? Foco do cliente. Legal. Qual livro que você indica? Eu gosto muito do Good to Great. Ele é um best-seller, mas ele tem muitas coisas que são atemporais, assim. Qual o seu ídolo ou mentor? Olha, eu acho que tem vários ídolos e mentores, mas eu vou ser o caseiro, assim. Eu vejo o espelhamento do meu pai ali como um grande direcionador ali, meu. Legal. Manda um abraço aí. Qual o nome do seu pai? Manuel. Seu Manuel. Abraço aí, Manuel. O que vale mais a pena? Mídia online ou offline? Eu falo que é o conjunto delas bem aplicado. Legal, muito bom. Mandou bem aí, viu, Boa. Marcelo? Boa. Todo mundo só trava no segmento mais bem atendido, mas... Eu acho que é porque você tem melhorar... Assim, eu vejo muita gente preocupada com isso. Eu acho que o maior desafio é a aplicação, porque você depende de pessoas também. Então, eu acho que esse é o ponto-chave. Eu vejo muito, por exemplo, treinamento. Hoje eu sempre estou no pé na estrada porque eu moro no interior de São Paulo, né, e a LED 10 fica em São Paulo. Então, é um interior perto, né, 100 quilômetros, mas como você, a gente sempre está viajando por aí. Sempre. Então, postos de estrada, por exemplo. Tem duas grandes redes aqui. Uma delas é totalmente diferente do atendimento. E você vê que claramente é treinamento. Exatamente. Treinamento e cliente oculto. Perfeito. Mas o cliente oculto, ele leva a informação já está incluído para você treinar. É a mesma coisa do painel de LED. O painel de LED, ele leva dados para você comunicar melhor. O seu cliente oculto é a mesma coisa. Eu estou te levando a informação para você melhorar. A gente fez no ano passado, quando eu cheguei no projeto LED 10 com vocês, né? O nosso cliente oculto aí. Eu posso te falar que ajudou muito. Essa experiência que você citou, que você teve, foi muito por conta do que veio de informações do seu cliente oculto, que era alguns desvios importantes que a gente tinha ali no atendimento, na comunicação. Óbvio que a gente sempre vai exigindo cada vez mais a gente melhorar, mas tem uma evolução gritante, porque isso foi natural, você falar para mim. Porque se tivesse sido mais ou menos, talvez eu teria guardado para você pela parceria, ou falaria para mim, eu falar, pô, essa parte aqui não foi bacana, mas isso ajudou muito, assim. Então, indico
Gente, não é porque estou com o Bruno aqui, com o meu xará de sobrenome, mas eu indico bastante. Não é de hoje que eu faço uso do serviço do Seu Cliente Oculto, é de muitos anos atrás, de outros projetos que eu estava. E é um direcionador de como que você está tomando o cuidado com o seu produto, serviço e cliente. No final, não é o cliente sempre tem razão, mas o cliente ele tem que estar sempre... Isso eu trago do foco do cliente. Eu gostei da frase. Porque, no meu caso, eu entrego o meio para ele. E se eu não olhar para que ele vai usar o painel, vai ser um uso, talvez, que ele vai ser curto. Ele vai devolver o painel para ele, não vai falar que serviu. Então, se eu olhar e falar, não, mas qual é o seu propósito, Bruno, para você? Por exemplo, o seu painel no escritório ali. Meu propósito é vou ter eventos aqui, vou trazer empresários. Eu quero comunicar o meu serviço ali, o impacto também dos meus parceiros. Cara, eu entendi qual é o seu propósito. Então, eu tenho que colocar um painel adequado para o ambiente. Maior ou menor? Então, esse foco do foco... Às vezes, eu tenho clientes que é foco do foco do foco. Então, eu pego o cliente da Pulse Media, que ele é um explorador de mídias. Então, ele coloca painéis e só que ele coloca os anunciantes. Então, se eu não olhar o foco do cliente dele, ele pode ter um problema. Então, qual foi sempre o diferencial? Ele falou pra gente nas últimas semanas, falou, Cabral, a qualidade do painel que você tem entregue pro ambiente que a gente está aqui, em comparação com os concorrentes, é absurdo. Então, eu tenho anunciantes que vêm aqui e falam, não, eu olho lá do concorrente, olho o teu, não tenho nem dúvida. Quem que está fazendo para você? E começa até a buscar ali uma questão do uso. Então, a gente está indo até para outros serviços que ele está explorando, então é uma ajuda mútua. Então, é muito importante a gente ter esse olhar de como que vai ser o uso. E aí eu falo, no meu caso, que eu estou falando de painéis de LED, mas quando você olha o foco do foco, que está muito conectado aqui ao seu cliente oculto, né, que você captura o foco do cliente. Você está indo lá, você está falando como que está a experiência dele, se for um restaurante, como que está a receptividade, como que está o... E restaurante é o que o pessoal normalmente fala que é mais mal atendido. Quase todo convidado que eu chamo, restaurante mal atendido. Porque eu vejo despreparo. Isso vai do treinamento. Igual que a gente estava citando também, né? Que eu até comentei com você. A mão de obra tá muito difícil e tem muita rotatividade. Né? Então, até o que eu comentei com você, eu falei assim, Marcelo, eu gostei muito porque eu era atendido por uma pessoa na LED 10, ela saiu e aqui entrou, manteve mesmo. E acho que em restaurante é muito difícil. Tem rotatividade, tem muito freelancer e a pessoa não consegue, né, manter a qualidade. E eu vejo que é uma... Não sei, a melhor palavra que me veio na mente assim, é um pouco da irresponsabilidade, às vezes, do empresário de falar, porque o barato pode ser caro. Então, se você investir em treinamento, né, tem aquela famosa frase, vou investir, a pessoa sai. E se ela fica? Se você não investir? Você vai ter um péssimo atendimento, você vai não ter aquele cara fiel voltando. E hoje em dia eu também sou a favor, Marcelo, de assim, antes eu ficava, nossa, eu investi, treinei, ensinei a pessoa, ela saiu... Mas hoje em dia eu falo, gente, eu ajudei também a sociedade. Ajudou. Se ela saiu, né, encontrou algo para ela ganhar muito a mais, ela cresceu, é uma pessoa melhor, gente, que bom, né, que eu ajudei a construir essa pessoa. E vai dar espaço para você construir mais pessoas e desenvolver. Claro. E vai ter pessoas que vão tá amarradas ao seu propósito ali. Então, eu vejo muito, e acho que esse é o principal ponto também, que acaba tendo muito ponto de fricção, porque às vezes a gente tem a parte técnica, então o atendimento, a pessoa é bem tecnicamente, mas ela não está conectada àquele ambiente, ao propósito da empresa e principalmente à velocidade. Então esses 3 pilares que é parte técnica, os valores que a empresa acredita e o seu empreendimento, eu estou falando de empresa, mas pode ser o seu restaurante, pode ser o seu ponto de venda ali, qualquer ambiente que você esteja inserido. E o timing, né? O seu cliente oculto tem o timing do seu cliente oculto, a LED 10 tem o seu time. Então, essa composição de você trazer as pessoas corretas para aquele ambiente faz com que encaixe melhor. E isso é o diferencial. Porque no final do dia, todos nós também somos clientes. Então, aquela pessoa que às vezes está tendo esse atendimento é porque ela tem esse atendimento fora também, bom ou ruim. Então, eu sempre falo para o meu time, lembre-se se fosse vocês sendo atendidos. A gente sabe o qual complexo é o dia a dia de todo mundo. Pega trânsito, levar um painel de LED de um técnico que tem que, às vezes, viajar horas. É muito difícil. Então, a gente tenta ir até a nossa ponta, porque no final do dia, se você não gastar sola de sapato e também ir lá, eu falo muito da gente e a gente implementou recentemente, a gente tem um grupo
que a gente chama de gestão de base de clientes. Então, todo cliente se torna um painel novo. Hoje, eu estou fazendo isso, tá? Você não sabia, mas eu estou te falando. Eu vou lá no painel que a gente entregou e vou tirar minhas percepções. Legal. Eu olho qualidade, estética, experiência do que o cliente teve. Porque eu retroalimento isso dentro do nosso CRM e tudo que a gente não teve de boa ou não experiência, a gente vai alimentando e a gente vai olhando onde a gente está pecando mais. Então, vai desde da experiência que você teve de comunicação, experiência com o meu time. A gente fala muito da questão visual do painel. Ele entrega isso também. Inconscientemente, o painel ele tem que estar bem instalado, ele tem que estar com brilho adequado. E o brilho adequado não é super brilho. Para aquele ambiente tem que estar um brilho Sim. que esteja lá, senão você vai ter um negócio também destoando. E ele tem que estar bem instalado. Então, eu tive uma experiência recente com a Tramontina, que a gente fechou, acho que está instalando hoje, inclusive. Legal. E ele foi no nosso showroom, né, um dos diretores. Isso marcou bastante para mim, porque isso eu uso para todos os cenários. Ele chegou no nosso showroom e um dos painéis, ele tinha uma imperfeição da parede. Ele foi ali instalado, mas ele tinha uma pequena imperfeição, alguns LEDs apagados. É um painel que às vezes vai e volta de evento, né? Então teve um descuido ali para colocar de volta. E tudo bem, não era perceptível, assim, ao ponto de estragar a experiência. Normalmente quase ninguém olha. Mas isso me deu um alerta. Porque quando ele entrou no ambiente, olhou tudo. Super detalhista, né? Super detalhista. E aí ele olhou pra mim e virou, ele falou, aqui é o seu showroom? Quando ele me fez essa pergunta, eu já sabia que ia ter outra pergunta ou uma resposta que talvez ia ser mais difícil eu explicar. Eu falei, sim. Eu falei, poxa, ó, tem isso, isso e isso. No meu showroom, eu não tenho faca torta. Nó. Aí eu, poxa, que feedback que ele me deu? Porque por mais que o ambiente, para os nossos olhos no geral, estava numa média boa de entrega, não estava na excelência. Então, acho que é isso que a gente tem sempre que pegar esse feedback e retroalimentar, que é o ponto principal do seu cliente oculto, né? De você entender como que você está olhando isso, porque se eu não tivesse essa resposta dele, eu nunca ia saber. Nunca ia saber. E para mim ia estar muito bom. E se bobear, você perdeu vários clientes, por né? conta Que você de nem detalhes. sabia por causa de um detalhezinho. Nem todos vão ter esse nível de exigência. E obviamente que depois, mesmo com esse feedback, ele fechou com a gente porque a gente concluiu toda a experiência que ele queria ter. Que era ele olhar também o ambiente 3D, a gente simulou como ficaria. Então aquilo ali foi um presente que ele deu pra gente, de feedback. Por mais que no momento ali, né, fica tenso, né? Poxa, e agora, né? O cliente falou isso, o que eu respondo na hora? Respondo obrigado pelo feedback. Acho que aqui é a gente para melhorar ali, mas eu vou nesse showroom para ver se realmente não tem faca. Legal. Convida ele agora novamente para voltar. Vou convidar. Não, agora ele vai ter um belo painel lá que ele está instalando hoje no auditório deles lá. Com certeza, depois eu vou fazer a visita também. Aí, viu? Legal, também vou lá. Vai ser um prazer. Queria agradecer, gente, né? Além, já falamos do seu cliente oculto LED 10, Sultz também, que é o maior software de gestão de franquias hoje, e VitaFresh, inclusive tá me ajudando muito, contei pro Marcelo, voltei de ônibus hoje cedo para BH, vou viajar hoje à noite de novo para São Paulo, que tem compromisso amanhã, então VitaFresh ajuda a gente aí a ficar... Vai ter que tomar alguns hoje ainda, né? Vou tomar vários. E amanhã eu gravo podcast em São Paulo também, vou tomar alguns lá durante o podcast. Vou aumentar uma máquina. Marcelo, muito obrigado, viu, pela presença, pela parceria, acho que muita coisa você deixou claro aqui, né, para quem nos ouviu. As pessoas que quiserem podem buscar a LED 10 aí, que é referência no mercado, e prazer aí ter você aqui conosco, viu? Eu que agradeço. Eu espero que a nossa parceria continue por muitos e muitos anos. Eu tenho certeza disso que vai continuar. Parabéns aí pelo projeto e crescimento do seu cliente oculto. Eu de fato venho acompanhando, né, como um cliente, como um parceiro, e estou super feliz aqui pelo convite, por estar falando um pouco nesse espaço tão nobre aqui de vocês aqui. Então, parabéns. Eu sei que eu também estou arranhando um pouco aí do podcast LED 10 Beyond. Vamos ver, né? Que legal. Tô aprendendo ainda, né? Tá tirando as rodinhas ali, quem sabe aí no chegue próximo aí de vocês aqui. Que isso, Vamos sim, viu? Vamos fazer todos aí bombarem. Você tá convidado também, né? Vou pegar uma agenda aí que vocês viram que a agenda do homem não tá fácil, não. Vou tentar pegar um espacinho pra gente bater um papo lá. Não, bom demais. Muito obrigado aí, Marcelo. Obrigado a todo mundo que nos escutou. Lembrem de curtir, compartilhar, nos seguir aqui no link. Cada vez vão ter convidados de altíssimo nível, assim como foi hoje com o Marcelo. Muito obrigado, pessoal. Um abraço.